Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 27 de maio. Veja agora os destaques de hoje. Novidades no caso Rafael. 7 pessoas são investigadas por envolvimento na morte do menino de 11 anos. Nossa reportagem ao vivo vai mostrar como está o movimento na cidade de Planalto. Operação policial prende prefeito, secretário de saúde e procurador do município de Rio Pardo. Todos são acusados de desvio de dinheiro na área da saúde. Já os detalhes deste caso de corrupção no estado. Flagrante de execução em Canoas. Polícia investiga o que provocou o crime. Você já vai entender o que aconteceu neste caso. Governo federal anuncia 3 bilhões de reais para ajudar quem trabalha com cultura no Brasil. E olha o que esta turma aprontou para aliviar o estresse durante a pandemia. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço e que vai até 1 da tarde. Já está no ar. Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. Segundo especialistas, os vírus se alojam primeiro na garganta. Por isso é importante ter um cuidado especial com a garganta, procurar mantê-la sempre saudável. Para isso, você pode contar com as pastilhas Valda. Pastilhas Valda possuem ações antisséptica e bactericida, que ajudam a proteger a sua garganta. Vejam só esse recado. Diante do momento atual, é preciso estar protegido. Pastilhas Valda, há várias gerações, vem ajudando na saúde de toda a família. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Viu só? Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade, evitando o contágio de alguns tipos de viroses, gripes e resfriados. Você encontra pastilhas Valda à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol, que trazem alívio imediato na dor, irritação de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Você encontra a linha completa de Pastilhas Valda em todo o Brasil. E você vai ver ainda hoje caso de corrupção na saúde em plena pandemia. Acredite, o prefeito, o secretário da saúde de Rio Pardo são presos por desvio de dinheiro. Prefeito, secretário da saúde, imaginem só, município de Rio Pardo. Já a gente traz os detalhes da operação policial de hoje cedo da Polícia Federal. E você vai ver também outras informações do caso Rafael, novos detalhes sobre a investigação da morte do menino de apenas 11 anos. A mãe está presa. Ao todo, detalhe, 7 pessoas, 7 são investigadas por envolvimento na morte do garoto. Um rápido intervalo, rapidinho, já estou de volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 43 minutos. Vamos ao vivo até o norte do estado, cidade de Planalto. O delegado fala sobre o caso Rafael. Vamos acompanhar ao vivo. Foram vários suspeitos, 7, 8, não suspeitos, mas linhas de investigações que apontavam pessoas. Essas linhas foram se esgotando, como eu disse na entrevista ontem. Inicialmente era um caso de desaparecimento, um caso de desaparecimento que hoje ele é tratado como homicídio doloso. Então, no caminho até chegar à autora, foram sendo descartadas possibilidades de sequestro, de uma eventual extorsão mediante sequestro, de uma fuga, uma simples fuga da casa ou mesmo uma aventura do menino ter saído de casa. Continuam 7 suspeitos? Não. Já foram descartados alguns. Quantos suspeitos tem agora? Atualmente eu estou com duas pessoas ainda em análise. Pessoas da família? Eu não vou divulgar para justamente não atrapalhar, mas são pessoas que eu já tive contato. O padrasto, a relação dele? Em relação ao quê? A relação dele com o padrasto. Olha, o padrasto está sendo investigado como outras pessoas, Eu não posso descartar nem apontar ele como autor de alguma coisa. A mãe... que ela tenha carregado o corpo sozinha? Olha, isso aí é uma questão técnica, Novamente, eu vou ter que falar para vocês que o perito, que é a pessoa com expertise para dizer se ela teria condições ou não, isso aí pode ser materializado numa reconstituição do crime, onde você faz todo o passo a passo para ver a viabilidade do que está sendo
apontado. Delegado, o padrasto teria um álibi, teria um vídeo dele em outra cidade. Isso impede o envolvimento dele no crime ou a polícia continua investigando os três suspeitos? Como eu disse, no momento eu não posso descartar ou apontar mais ninguém. Tem uma linha, essa linha está sendo seguida e somente no final dessas diligências que eu vou poder ter certeza. Existem medidas que elas demandam um certo tempo de análise. Uma delas é análise de imagens. Então, às vezes você tem 2, 3 dias de imagens para ser analisado, isso demanda um trabalho muito grande. Até por isso que o Departamento de Polícia está nos mandando um reforço, até para a gente dar conta de, no prazo de 30 ou 60 dias da prisão, nós concluímos o inquérito. O homicídio culposo está descartado? Não, não é questão de descartar ou não. Hoje o que eu tenho é um laudo preliminar, uma informação de que a criança foi estrangulada, que a morte foi por asfixia. As condições de como ocorreu essa morte, só a perícia que vai me apontar. O senhor vai ouvir novamente a mãe? A mãe, ela vai ser ouvida novamente, né? Quantas vezes forem necessárias, né? Agora há a questão da defesa, né? Que é acompanhar os depoimentos, que é um direito à defesa, né? Isso vai ser ajustado também, se vai ser aqui ou em outro local. Até por uma questão de segurança, eu não sei o destino que a mãe vai ser conduzida, né? O nosso presídio aqui de Iraí, ele é um presídio sem tantas condições de manter a detenta, ou outros presídios da região, Frederico Westphalen, Sarandi e mesmo Passo Fundo, podem, por ser próximo, podem gerar tumultos, entendeu? Depois da confissão da mãe, essas outras pessoas que podem ser consideradas ainda suspeitas, podem ter algum envolvimento, já foram ouvidas ou quando isso deve acontecer? Isso está sendo organizado para nos próximos dias. Delegado, o senhor disse que o senhor estava no momento da confissão. Sim. Chegou a ser questionado para ela se ela tinha um advogado, ela disse que não tinha. Como que foi esse procedimento? Não, ela confessou espontaneamente, né? Ela tinha sido ouvida já várias vezes e nessa conversa ela resolveu, por livre e espontânea vontade, expressar o que tinha acontecido. Foi dentro da lei, essa confissão não tem como ser anulada. Não vejo porquê. Na verdade não é só a confissão, né? Nós temos os depoimentos dela, que são divergentes, né? Eles foram divergindo ao longo do tempo, e ela apontou o local onde a criança estava, né? Então ela falou, a criança está em tal lugar, assim, assim, assim. E a gente fez a diligência e encontrou o menino lá. O depoimento do irmão do Rafael é fundamental? É uma peça-chave nesse quebra-cabeças? É um depoimento importante, mas como eu disse anteriormente, é um depoimento que depende, né, de um procedimento especial, por se tratar, a princípio, de vítima ou testemunha de crime. Delegado, o senhor vai pedir a conversão da temporária em preventiva? Isso aí vai ser analisado ao final da prisão temporária, né? Tudo. Não. Essa prisão temporária ela tem duração de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30, tá? Até porque se trata, investigado com homicídio doloso. Então, o homicídio doloso ele tem essa diferença, né? Por ser um crime mais grave e as diligências serem mais demoradas, que nós possamos ter até 60 dias para a conclusão desse inquérito. Nenhum avanço na motivação? A motivação é somente a mãe que pode nos informar. Até o momento, o motivo não foi esclarecido. Com os advogados de defesa aqui, o senhor espera que isso consiga avançar um pouco mais? Com certeza. A defesa agora vai ter acesso a todo o inquérito, né? Eles protocolaram uma procuração há pouco aqui na delegacia e se deslocaram até o município onde a detenta está recolhida para ter uma conversa com ela, né? É um direito que assiste a ela esse, né? E bem como a defesa, né? Faz parte do jogo, né? Mas é uma versão plausível essa que a defesa parece apresentar? Em relação a isso, eu vou me abster de tecer qualquer comentário, até porque eu não tenho acesso aos laudos ainda, né? Como eu disse, para ser provado o que aconteceu, são necessários laudos, né? Análises técnicas, que até o momento não aportaram o inquérito. Considera esclarecido o caso, doutor? Parcialmente, né? Como eu ainda tenho suspeitos, não posso encerrá-lo, né? Se fosse o caso de encerrar o inquérito, eu simplesmente já tinha remetido ao judiciário. Então, existem muitas diligências a serem feitas e elas demandam um tempo. São diligências que demandam um período um pouco maior. E a
Na verdade, essa extração de dados, né, ela foi concluída e está em análise. Né? Existem outras mídias em análise, né? E também, como eu disse, a análise desses dados são demorados. Né? Algumas das análises é justamente para que nós possamos afastar suspeitos. Né? Então, muito bem, 11h50, o SBT Rio Grande está ao vivo, direto de Planalto, o delegado Hercílio Carletti falando sobre as últimas investigações do caso do menino Rafael. Vamos acompanhar ao vivo. Sou o delegado responsável pelo inquérito aqui em Planalto, cidade no extremo norte gaúcho, a 428 quilômetros de Porto Alegre, quase na divisa com o estado de Santa Catarina. Esse é o colega André Rosseto, que está lá ao vivo, acompanhando a entrevista coletiva. Parece que o delegado está encerrando muito bem o delegado Hercílio Carletti. Agora, atualizando as informações, são duas pessoas que também estão sendo investigadas. A mãe deve prestar depoimento, a mãe do menino Rafael, entre hoje e amanhã, possivelmente amanhã, pelo que foi dito já na parte da manhã. Então, essas são algumas das informações repassadas aí sobre esta investigação. A 11h51 agora, nós vamos acompanhar agora uma reportagem, né? Porque a mãe da criança alega ter dado uma dose excessiva de calmantes, né, ao filho. E laudos, né, feitos pela perícia apontam, no entanto, que a criança foi estrangulada. O corpo de Rafael foi enterrado ontem na pequena cidade lá de Planalto, no norte do estado. Em cada lembrança, a dor dos 10 mil moradores de Planalto, no norte gaúcho. O filho de Jaqueline era o melhor amigo de Rafael. Eu fiquei sem chão. Não há nada que justifique. E quem via ela como filho, jamais era para imaginar que ela teria coragem de um ato cruel desse. No velório do garoto de 11 anos, o pai tentava entender o motivo de tanta crueldade. Eu nunca esperava de uma mãe fazer isso aí pro próprio filho, né? Sendo que sair de dentro dela, né? Nas redes sociais, Rafael Vingues dizia estar seguro ao lado da família, como mostra esta homenagem do Dia das Mães. A voz da minha mãe é com muito amor e carinho. E foi essa voz que me fez sorrir pela primeira vez. A polícia encontrou o corpo do garoto na segunda-feira à noite, nesta casa vizinha à da família. O cadáver estava dentro de uma caixa de papelão e coberto por retalhos de pano. Alexandra Batista Doukokenski confessou que matou o garoto sem querer com uma alta dose de medicamentos. A mãe disse à polícia que brigou com Rafael por causa do uso excessivo do celular e depois colocou o filho para dormir usando calmantes. Mas laudos da perícia descartam a morte acidental e apontam que Rafael foi estrangulado. A investigação agora tenta descobrir se Alexandra agiu sozinha e qual o motivo do crime. Surpreendentemente, até o momento, repita-se, até o momento, todos os depoimentos coletados, nenhum indica que existia qualquer desavença dessa mãe com esse filho. Isso torna o caso ainda mais complexo. Rafael desapareceu na noite do dia 15 de maio. A mãe disse à polícia que só notou a falta do filho na manhã seguinte. Ela escreveu numa rede social que amava muito o menino e aguardava notícias do paradeiro dele. Alexandra foi presa temporariamente e deve responder pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A morte de Rafael é semelhante ao caso do menino Bernardo, assassinado em abril de 2014. Ambos tinham 11 anos de idade. Bernardo Glione Boldrini foi morto com uma dose de calmante. O corpo foi localizado 10 dias depois em Frederico Westphalen. Em 2019, a justiça condenou o pai de Bernardo, Leandro Boldrini, a madrasta Graciele Ugolini, a amiga do casal Edelvânia Virganovich e o irmão dela, Evandro Virganovich. Bom, a gente vai conversar agora com a Gabriela Lerina e também com o colega Glauco Paz a respeito deste caso aí. Nós ouvimos há pouco o delegado em entrevista coletiva, Hercílio Carletti, que acompanhou toda a investigação. Na verdade, a investigação que ainda está em andamento, né? Vamos deixar isso bem claro. Afinal de contas, ela agiu sozinha ou não? Ou até que ponto a mãe agiu?
E outro aspecto, né, a gente sempre vê semelhanças. Em seguida, a gente vai mostrar uma reportagem mostrando comparações dos 2 casos, do menino Bernardo e também do caso do Rafael. Mas tem um ponto que é um pouco diferente, né? O caso do menino Bernardo, ele havia procurado, né, defesa porque ele estava sendo maltratado. Diferente do caso do menino Rafael, pelos relatos, inclusive o próprio delegado Ercílio Carletti disse, né, que a mãe passava com o menino levando para a escola todo dia, em frente à delegacia, parecia uma relação muito tranquila, muito normal. Então a gente vai conversar com a Gabriela Lerina, ela também teve contato com o delegado Marlon Taborda, né, Gabriela, a respeito deste caso. Eu falei delegado? O advogado. Não, perdão, o advogado Marlon Taborda, que era o defensor, né, da família por parte da mãe do menino Bernardo. Isso mesmo, Andréa. Boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando. Olha, é impossível a gente desassociar. Quando a gente começou a ouvir a possibilidade de uma criança desaparecida, eu lembro que a gente até conversou na redação, não tinha como não pensar no caso Bernardo, que foi um caso que chocou todo o Rio Grande do Sul, inclusive o Brasil inteiro. O fato é realmente, ontem eu conversei com o advogado Marlon Taborda, ele que atuou, ele foi o advogado da avó do Bernardo, a Jussara, que ela já faleceu, inclusive, e ele até estava bastante emocionado ontem, veio até aqui à sede da RBE, da SBT conversar com a gente. Ele estava muito emocionado, disse que passou um filme na cabeça dele. Por quê? Porque ele se envolveu diretamente no caso, ele já era advogado da avó Jussara, e ele foi quem reconheceu o corpo de Bernardo quando ele foi encontrado na cova. Então, ele foi na madrugada lá, ele teve que passar por essa situação. Então, ele estava muito chocado com toda essa possibilidade de estar novamente vivendo isso. E ele me fez uma relação, apontou algumas semelhanças, que a gente já comentou, inclusive a polícia também chegou à conclusão de que os casos eram bastante parecidos. Por exemplo, 10 dias de desaparecimento, que a mãe teria dito que deu 2 comprimidos de calmante para o menino que estava bastante nervoso, assim como a madrasta Graciele também fez isso no caso Bernardo, que não foi confirmado ainda, como a gente sabe, em função do laudo do IGP, que mostra que o garoto morreu por asfixia. Mas o que mais chamou a atenção do advogado Marlon foi o fato da frieza da mãe Alexandra, porque ela não demonstrava emoção e até mesmo desespero. Imagina a possibilidade, né, de estar com um filho desaparecido e não se tinha aquele desespero, né, Gabriela, André? E ela chegou aí para a rede social. Ó, eu imagino, né, que uma mãe, um pai numa situação dessa não tem a condição de chegar perto de uma rede social para escrever qualquer coisa. Nem passa pela cabeça algo semelhante. Diferente do que ela fez, né? O Glauco tá chamando a gente, né, Glauco? Não, apenas para complementar, não apenas ela foi na rede social, como ela deu uma entrevista depois do sumiço do garoto, pedindo que ajudassem a localizar. E falando esse menino. Exatamente. Como o pai do Bernardo, né? Na rádio, explicando a roupa que ele estava. Esse menino, ele estava com roupa e tal. Quer dizer, até esta semelhança aí, inclusive. E no rol das semelhanças também a manifestação da comunidade, né? Ontem teve um ato de solidariedade lá em Planalto, né? A comunidade se uniu, balões foram lançados, enfim. A exemplo do que aconteceu também no caso do menino Bernardo, porque realmente comove todo mundo. É o Brasil que fica tocado. Nesse caso do Rafael e também do caso do Bernardo, a demora para procurar a polícia. Imagina, uma mãe, né? O familiar próximo, o pai, no caso do Bernardo, que ia direto para a polícia. A mãe do Rafael, esta senhora que nós estamos mostrando aí, ela não foi na polícia, ela foi, na verdade, ao conselho tutelar, porque a mãe dela, a avó da criança, que empurrou. Né? E se repetiu com o caso, né? Aconteceu também no caso do Bernardo, que ele estava num jogo, né? O pai do Bernardo fumando charuto, enquanto que o menino estava desaparecido e os amigos diziam, mas o que tu tá fazendo aqui, que tu não tá atrás do teu filho, atrás da polícia? Né? Inclusive, André, quando o Rodrigo Vinx, o pai do Rafael, chegou na casa para perguntar onde é que está o Rafael, o que aconteceu, Alexandre estaria sentado tomando chimarrão. Então, ou seja, também demonstra frieza, né, diante do desaparecimento do filho. Não, e a avó, contando isso, relato da avó, a mãe, né, dessa senhora aí, ela dizendo que quando chegou na casa da filha, sempre perguntava, cadê o Rafa? Cadê o Rafa?
E ela disse, o Rafa não está na tua casa? Ela disse, olha, nesse horário ele nem estaria lá em casa, é muito cedo, mas cadê o Rafa? Começou a ficar preocupada e ela estava tranquila, inclusive com roupa como se fosse sair. Sim, outro detalhe importante que o Marlon também apontou, que eu achei um pouco curioso, o fato seguinte, André, no caso você falasse, né, que o Bernardo foi, eu até me lembro de toda a situação, o promotor da época ficou bastante emocionado depois que veio toda a história, a morte do Bernardo acabou acontecendo, que o promotor chorou, pediu desculpas, porque o Bernardo foi até o Ministério Público lá, pediu ajuda, disse que não queria mais morar com o pai e com a madrasta. Nesse caso, não há nenhuma ocorrência, não tinha nenhuma ocorrência, eu conversei inclusive com a promotora que estava atuando nesse caso no sábado passado, conversei com ela via Skype e ela me disse, ela visitou a casa da família da Alexandra, não tinha nada de errado, não tinha nenhum boletim de ocorrência contra a família, não existia nenhum tipo de crime, estava tudo tranquilo até então. Marlon disse que esse é um ponto que realmente diverge dos dois casos, mas ele ele apontou um outro detalhe também. No caso, a justiça acabou reconhecendo que houve omissão de Bernardo. Só que nesse caso ele se pergunta assim, se realmente a mãe, envolvimento ela tem, a gente não sabe até que tipo de envolvimento ela tem, se ela realmente deu remédio para o menino, se ela asfixiou o menino, a gente não sabe, vamos saber dentro dos próximos dias, quando a investigação avançar. Muito bem. O fato é, rapidamente, como que a justiça, de repente, concedeu a guarda para a mãe, já que os pais eram separados? Esse também é um outro ponto relevante que precisa ser aprofundado, segundo o advogado Marlon Taboara. Daqui a pouco a gente conversa, Gabriela Lerina e Glauco Paz. Eu vou agora direto à cidade de Planalto, no norte do estado, conversar com a Denise Wojniak. A Denise Wojniak é conselheira tutelar, vai conversar ao vivo com a gente. Obrigado pela participação da senhora aqui com a gente. A senhora me ouve bem? Sim, estou ouvindo. Conselheira tutelar da cidade de Planalto, eu queria que a senhora relatasse um pouquinho os primeiros contatos que a senhora teve com a mãe, como é que a senhora começou a participar, né, a tomar conhecimento deste caso do menino Rafael, por favor. Sim, só uma correção, é a Denise Bongiorno, tá? Nós somos em duas Denise e estávamos as duas a senhora é Bongiorno, né? Certo. Sim. Tá bom, desculpe, então, feita assim, a correção. Conselheira não, tutelar, sem problema. Denise Bongiorno, por favor. Nós estávamos em duas, né, como é de costume, na escala, e a Alexandra esteve aqui por volta das 9h30 da manhã. Que dia? Na sexta-feira, dia 15. Tá, então a criança sumiu de quinta para sexta-feira, né? Foi o que ela falou, né? A informação que ela deu para nós. Ok, pode seguir o relato, por favor. Então, nós perguntamos, fizemos um atendimento de praxe, né? Pedimos algumas informações a respeito da criança, comportamento, porque, como já foi falado, ela nunca teve nenhuma visita do conselho aqui, nenhuma denúncia, nunca registramos nenhum atendimento em relação ao Rafael, nem tão pouco quanto o mais velho dela, né? Também é um adolescente. E naquele momento nós não tínhamos informações, né? E o que ela nos passou foi isso, que está sendo divulgado. Menino calmo, tranquilo, não tinha problema na educação. Mas, né? Menino bastante... Conselheira Denise, eu só queria voltar assim um pouco de detalhes. O momento que ela encontrou a senhora, eu não sei se a senhora conhecia ela da cidade, município pequeno, as pessoas se conhecem. Quando a senhora teve o contato físico com ela, qual era a expressão, qual foi a primeira palavra que ela falou para a senhora? Ela estava nervosa. Uma coisa que a gente chamou muito a nossa atenção, minha e a Denise, né? Porque ela não demonstrava um desespero. Sabe? Bastante nervosa, eu lembro que ela mexia muito com as mãos, assim, ela gesticulava bastante com as mãos, e chamou a atenção o fato de quando ela entrou, nós temos um vidro grande na nossa sala e até a gente comentou, nossa, deve ter acontecido alguma coisa séria, porque parece que ele está gritando com ela. E isso são fatos que a gente vai ligando depois, né? Ele quem? No momento, Desculpa. para nós, foi um atendimento normal. Ele quem gritando? O namorado, né? Ele foi junto com ela.
ele dava essa impressão de estar... Eles estavam meio que discutindo no carro, porque foi muito rápido, né? Aham. Então é um detalhe que tu lembra depois, avaliando a situação com mais calma, né? E o que ele dizia, vocês têm câmeras que possam... Não, ter não, gravado? porque assim, ó, ele estacionou o carro na frente da sede do conselho aqui na cidade. Aham. E por ser vidro, né? Nossa porta ela é toda em vidro. Aham. Chamou atenção aquele gesto. E como a gente sabe que não Que gesto é foi, notícia doutor? boa, Que gesto foi físico dele? é um gesto, assim, ele gesticulava com as mãos, né? Porque ele estava dentro do carro e se mostrava nervoso, né? Então ela entrou, nós atendemos ela. Como eu te falei, não havia esse desespero, né? E, a princípio, um atendimento normal. Então, ela falou algumas coisas que nós questionamos, como é que era o comportamento, se eles tinham discutido. Mas como é se que ela houve uma disse para a discussão. senhora, sumiu uma criança ou não estou achando meu filho? Que Ela palavras chegou, ela usou? nesses termos, eu estou desesperada. Não, ela não disse desesperada, ela disse assim, eu estou muito preocupada porque eu acordei e não vi meu filho. Eu fui até a casa da avó, fui até o supermercado, que eram os lugares que ele costumava ir, e ele não estava. Mas isso já é uma E uma mentira, coisa- né? E depois ela teve umas contradições, né, nos depoimentos dela. Depois a gente conversa com um, conversa com outro, o próprio delegado também confirmou. Na verdade, ali eu acho que foi ele que começou o desfecho, porque para uns ela falava que tinha tomado chimarrão com a mãe, para outros ela dizia que tinha ido até a mãe procurar. Então, é ali que começou, né? Pequenos detalhes, como ele falou ontem na coletiva. E a avó da criança estava junto nesse momento ou ela estava só com o Não. namorado? Não. E em momento algum ela falou para nós que foi a avó que disse para ela vir até aqui. Na verdade, ela agiu, a gente hoje percebe que ela agiu exatamente como deveria agir. Ela fez os passos, né? Vem até o conselho, do conselho entra em contato com a DP, né? Ou com o Ministério Público, enfim. Eu acredito que, infelizmente, depois de a gente avaliar tudo e 10 dias de trabalho incansável, né? A gente percebe que alguns sinais ali dá para observar que ela pensou. Eu acredito hoje que ela pensou em cada detalhe. Ela pensou Os detalhes, né? Porque ela veio até o órgão protetor da em criança. cada detalhe, sim. Aham. Ela já esse processo, então, ele já teria sido pensado por ela. A senhora acredita que, nesse momento, o menino Rafael, ele já estava morto? Na verdade, nunca acreditamos que o Rafael pudesse estar morto. Para nós, enquanto conselho tutelar, nós temos a nossa função é buscar, é proteger, é zelar pelos direitos, né? Então, tu olha uma criança de 11 anos, até então com uma mãe que sempre foi presente em sala de aula, sempre foi presente em reuniões escolares, levava, buscava os meninos muito bem vestidos. Tu não quer pensar que a mãe tenha feito alguma coisa, né? E a esperança fica. Sim, eu converso nesse momento com a doutora Denise Bongiorno, que é do conselheira tutelar na cidade de Planalto, no norte do Rio Grande do Sul. Conselheira Denise, a gente, com a sua experiência, com toda a sua vivência, né, nessa relação aí com o ambiente familiar, qual foi o momento que a senhora começou a perceber aspectos que ligavam os dois casos do menino Bernardo? E eu sei que foi muito forte aí para a região, porque em linha reta, o local onde o menino Bernardo foi enterrado, aquela cova, é de 20 quilômetros da cidade de Planalto em linha reta. Quer dizer, essa proximidade, algumas coincidências, qual foi o momento que a senhora começou a fazer uma relação entre os casos? O colegiado ele é composto de 5 conselheiras e nós mantínhamos muito contato no nosso grupo do WhatsApp. E em alguns momentos surgiu, sim. Começávamos a imaginar, né? Até a gente trouxe o exemplo no próprio grupo, conversando sobre isso. Mas o que afastava essa possibilidade é o comportamento da mãe, né? Porque a partir de informações de professoras e como o menino era na sala de aula, porque nós, como conselheiras, a gente não tinha acesso ao Rafael. O Conselho Tutelar só atende quando existem casos de negligência, abandono, abuso, o que não era o caso. E no caso do Bernardo, o menino Bernardo foi atrás.
né? Exatamente. Ele sempre deu sinais de que havia um descaso, um maltrato, um abandono. Sim. Uma violência emocional, né? Isso. E para nós, a gente nunca atendeu, né, nem denúncias, então era muito difícil, inclusive que isso até dificultou um pouco esse trabalho policial. Sim. Agora, doutora... Por isso que hoje... Sim. Pode completar a sua frase e depois eu tenho um outro questionamento para fazer. Pode terminar, por favor. O que a gente percebe, assim, que o trabalho da delegacia, ele foi muito... foi de uma competência muito grande, porque não tinham indícios, né? Então, era um crime que foi cometido sem indícios. Então, tu começa, né? Nós até nos olharmos, às vezes vamos procurar. Não é o nosso trabalho como conselho, mas é o nosso dever social, o nosso dever como mães, né? Uhum. Então, era tratado apenas como um desaparecimento, né? Daqui a pouco até uma peraltice de uma criança de 11 anos, Sim. porque é uma idade que a cabecinha deles passa mil coisas, né? Então, foi um trabalho muito bem feito. A senhora chegou, a senhora que foi ou foi a outra conselheira, Denise, que foi até a casa? Nós estávamos em duas conselheiras. E você... O nosso trabalho ele é sempre realizado em duas, a gente nunca faz nada somente uma, né? A senhora observou o quê? Por exemplo, a senhora chegou a ver essa casa onde estava o corpo do menino? Passaram ali perto, olharam, viram? A casa onde estava o corpo, ela é do lado da casa deles, né? Então, e inclusive são iguais, duas casas muito semelhantes, assim, as duas de tijolo à vista, não tem muro, não tem nenhum obstáculo, né? Apenas uma cerquinha de um lado só, se eu não me engano. E o terreno ele é aberto, eu acho que é do mesmo proprietário. E aquela caixa de papelão? Não, é uma caixa que assim, ó, é até difícil comentar porque eu acredito que todos passaram e não perceberam aquela caixa, porque era uma caixa de papelão, simplesmente. E como houveram músicas no local, né, não trouxe essa, não veio essa, acho que ontem até foi falado na coletiva, que não se sabe como que não foi, a caixa não foi encontrada, né? Uhum. Mas alguém teria dito que essa caixa foi vista essa caixa de papelão teria sido vista em alguma das visitas, em algum momento, dentro da casa da mãe do Rafael, né? É assim, ó, eu não tenho essa informação, até foi falado em algumas entrevistas, na mídia mesmo, em redes sociais, uma das conselheiras teria visto a caixa. Isso. Não, nós não vimos essa caixa, nós não percebemos. Okay. O nosso trabalho na verdade, é o menino, Rafael, Sim. E o adolescente. Então, a gente trabalhava o tempo todo nesse sentido. Precisamos achar pistas, precisamos auxiliar, precisamos encontrar o Rafael e a esperança de encontrar com vida. Porque as informações que vinham da mãe, elas levavam a crer que o Rafael estivesse vivo. Inclusive, na última visita que eu e a Denise fizemos, a mãe deu detalhes, ela falou do lugar que ela ficava esperando ele, ela disse que eles iam até a porta. Como? Ela tinha um altar na casa com Bíblia, ela montou? Na verdade, ela fez um espacinho dele, assim, ela fez um cantinho, uma espécie de cenário. Então, o que tinha ali? Um bichinho de pelúcia, tinha uma Bíblia e uma camisetinha do Rafael. E aquela imagem para nós acho que foi a pior imagem que a gente tinha visto até então. Uhum. Eu lembro que nós saímos da casa, eu e a minha colega, nos olhamos e as duas, né, no mesmo momento, não pode ter sido essa mãe, né? Então, e os detalhes que ela trazia, muito reais. Nós vamos no quarto do Rafael todo momento. O Anderson, né, que é o menino mais velho, ele via o Rafael lá dentro, ele dizia que o Rafael não tinha acontecido nada de ruim com o Rafael, que ele tinha certeza. Uhum. Então, nós nos preocupamos muito com o Anderson nesse momento, porque é um adolescente. E esse trauma, para ele, é algo que vai ser inesquecível. Não tem como ele esquecer, né? Bom, eu quero encerrar a entrevista, eu teria muitas perguntas, inclusive assim, o que leva uma mãe com todas essas características a cometer o crime que cometeu, quer dizer, algo inatingível, eu acho, na cabeça da gente, inatingível. Eu agradeço a senhora, Denise Bongiorno, que é a conselheira tutelar na cidade de Planalto, no norte do estado, e que atendeu o caso do menino Rafael. Muito obrigado pela entrevista. E nós vamos agora a um outro ponto, conversar com o colega Andrei Rosseto, ao vivo também, em frente à delegacia de polícia, na cidade de Planalto. Olá, Andrei.
Boa tarde a todos. André, falamos aqui em frente à delegacia da Polícia Civil, onde o delegado conversou conosco em uma coletiva agora há pouco e explicou que as investigações continuam, André, com diligências em casas de algumas pessoas. Claro que o delegado não divulgou para não atrapalhar as investigações. Que a gente rodou anteriormente no programa, ali é o delegado falando ao vivo, um depoimento fundamental, um depoimento que é uma peça-chave, o adolescente, irmão do menino Rafael. Esse adolescente vai ser ouvido num depoimento sem dano, um depoimento especial, como ele é menor de idade, a justiça tem todo esse cuidado para tomar o depoimento dele, que o delegado afirma vai ser um depoimento essencial. Agora, a linha de investigação segue a mesma, a mãe confessou que usou calmantes para sossegar o menino e acabou matando ele de forma sem querer, intencional. A polícia diz que não, que foi uma forma, sim, ela quis cometer, até porque há marcas de corda, né, que ela teria usado, segundo ela, para puxar o menino, mas não, os laudos da perícia, por enquanto, apontam que o menino foi estrangulado. A Alexandra Batista está presa na penitenciária de Iraí e hoje ainda vai para a penitenciária feminina de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Nós conversamos com um dos advogados da defesa da Alexandra Batista, o Gustavo Nagelstein, e também ele segue nessa linha de defesa, dizendo que a morte do menino foi sem querer. Vamos escutar a entrevista do advogado Gustavo Nagelstein. Ela teria dado um medicamento para o menino, para que o menino dormisse, que o menino tinha uma certa dificuldade de dormir, passava a madrugada em jogos de computador, e ela teria pego esse remédio da casa do irmão, que reside na frente, e deu esse medicamento para o menino dormir e que o menino veio a óbito. Ela, na verdade, não confirma se o menino veio a óbito pelo medicamento, né? Mas ela não viu sinais vitais do menino na madrugada, quando acorda e vê o menino com a boca roxa e com a respiração. Ela não sentiu a respiração, né? A partir desse momento, ela entra numa situação de desespero, até por conta de estar com outro filho dentro de casa e tentando preservar o outro filho, e começa essa situação louca que difícil nós nos colocarmos no papel dela, no lugar dela, mas deu uma consequência de erros e decisões mal tomadas, né? Ela está desesperada, ela, todo momento ela se preocupa com outro filho, né? Que ela vai perder o contato com outro filho, ela não sabe o que vai ser da vida dela, e eu acho que fica bem claro a demonstração dela de que isso foi uma fatalidade, que não havia a vontade dela de acontecer isso. Bom, Andrei, o que eu acho, a impressão que a gente tem, assim, na verdade, estão faltando detalhes, né? Eu não sei se a polícia também está preservando algumas informações, né? Por causa da investigação, mas está faltando aí um roteiro, né? Passo a passo do que de fato aconteceu. Então, assim, a gente não tem muito esclarecimento. Uma hora foi remédio, mas aí a perícia diz que não tem remédio, né? Aí tem encontrado um fio no pescoço, não foi uma corda, parece que foi um fio no pescoço, e outros machucados que a perícia ainda vai esclarecer se tem ou não relação. Enfim, o que me parece que está faltando a própria polícia ter certeza de que foi ela, né? Junto. Quer dizer, ela tinha conhecimento porque ela indicou. Mas até isso tem que se colocar no leque. Qual foi a participação dela e se teve alguém ou não junto que participou? Quer dizer, tem 2 sendo investigados. Então é isso, acho que faltam uma série de informações pra gente, mais detalhadas do que de fato aconteceu. Exatamente, André. O que a polícia trabalha agora é saber o motivo, realmente, o motivo do crime e se ela agiu ou não sozinha. Agora, faltam ainda laudos da perícia para chegar à polícia aqui, então o delegado, claro que algumas coisas não passa para não atrapalhar as investigações, mas agora faltam laudos ainda, tem laudos que não ficaram prontos, por exemplo, o celular e outros laudos na casa, enfim, em vários locais. Também diligências vão ser
feitas, né? O número de suspeitos que eram entre 7 e 8 foram reduzidos. Agora, todas as hipóteses de participação de pessoas próximas não são descartadas. Digo aí o padrasto do menino, que também está sendo investigado, né? Para ver qual é, se é que ele teve participação. Agora, a polícia tem convicção de que há estrangulamento, né? Agora, o laudo vai provar se há medicamento também no corpo do menino. Esse laudo ainda não ficou pronto. Agora, o que se tem conclusivo é que o laudo da perícia apontou estrangulamento, André. Mas, claro, isso, as investigações ainda vão levar mais 30 dias. O inquérito não foi concluído ainda para ser remetido à justiça. O delegado foi categórico que as investigações continuam e sim, o caso ainda não está encerrado e há um mistério realmente para responder duas questões: o motivo e se ela agiu ou não sozinha, André. Ok, obrigado, Andrei Rosseto, ao vivo, em frente à Polícia Civil da cidade de Planalto, no norte do Rio Grande do Sul. Lembrando que a cidadezinha é muito pertinho ali de Três Passos, não mais, Três Passos é um pouquinho mais longe, mas de Frederico Westphalen, onde teve todo o enredo da morte do menino Bernardo. Como eu disse, em linha reta da cidade de Planalto até o ponto em que o menino Bernardo foi enterrado, são 20 quilômetros. Então, assim, se repete todo esse cenário, toda essa cena dessa tragédia envolvendo uma criança de 11 anos. De fato, amanhã a mãe da criança deve ser ouvida mais uma vez pela polícia, né? A gente não sabe o estado, como que ela está, até que ponto ela está passando informações, mas certamente a polícia tem muitas informações, né, guardadas certamente, porque é uma questão de investigação, obviamente, e ainda muitas coisas a serem esclarecidas com a própria mãe da criança. Daqui a pouco nós falamos a respeito deste caso, porque agora vamos falar de uma fraude na área da saúde. Sabe quanto foi desviado? Pelo menos, pode chegar a 30, mas pelo menos 15 milhões de reais desviados da área da saúde. Alvo de investigação da Polícia Federal aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. E tem prefeito e procurador de um município aqui do estado que foram presos hoje de manhã. A investigação é de corrupção em repasses federais, inclusive dinheiro repassado ao estado para combater a pandemia de coronavírus. Isto é um crime. O colega Lucas Abate, ao vivo, tem outras informações, não é mesmo? Lucas, falando em frente ao Ministério Público aqui do estado, não é, Lucas? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Uma fraude das grandes e esse esquema, essa operação que está ajudando a investigação, porque a investigação ainda não parou, André. Um desvio de pelo menos 15 milhões de reais na área da saúde na cidade de Rio Pardo. O prefeito do município, Rafael Barros, foi preso, assim como o procurador-geral, o Milton Coelho, está entre os detidos, além de diversas pessoas que foram afastadas. Como é que funcionava esse esquema, André? Daqui a pouco o promotor João Beltrame vai dar mais detalhes, está aqui ao meu lado, mas para resumir, eles contrataram em 2017 uma organização para gerenciar o hospital de Rio Pardo. E essa organização, por sua vez, quarteirizou o serviço. Contratava outras empresas para fazer a prestação de serviços era enrolar. De saúde, limpeza, de vigilância. Isso, eles enrolavam e superfaturavam esses recursos para tentar obter esse valor. E André, é um momento muito caótico na saúde e uma grande preocupação do Ministério Público, da Polícia Federal, era como fazer uma operação desse porte agora sem afetar os pacientes. E até por isso essa operação ficaria para mais tarde, seria feita depois para não atrapalhar o atendimento da população. Só que, doutor João Beltrame, por que vocês decidiram antecipar essa operação e intervir agora no Hospital de Rio Pardo? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Nós tivemos que tomar essa iniciativa, né, nessa investigação coordenada pela Polícia Federal, pelo delegado Mauro Silveira. E nessa nossa força-tarefa a gente discutiu muito essa questão em razão do momento, né, que a gente convive com a pandemia do Covid. A gente teve 3 situações bastante graves nesse período de investigação da época do Covid que nos fizeram acelerar a investigação sob pena da comunidade de Rio Pardo e região sofrer as consequências pela má gestão que estava sendo realizada no município. A gente detectou que, num primeiro momento, houve a entrega de EPIs, equipamentos de proteção da pandemia, para os médicos, funcionários do hospital, com datas vencidas, ou seja, o empresário retirou as datas para as pessoas não perceberem que estava comprando equipamento vencido. A gente percebeu também que havia a criação agora de um projeto muito bom de 10 leitos de UTI no Hospital de Rio Pardo, mas
essa construção estava sendo feita sem a responsável técnica, que era uma engenheira que morava no Rio de Janeiro. Inclusive foi alvo da nossa investigação hoje. Então não havia ninguém responsável técnico, a gente teve uma vistoria no local e percebeu que a obra estava sendo tocada por pessoas que não tinham capacidade técnica e corria um grande risco de ter algum problema estrutural nessa obra, então nos fez também agir. E em último fator assim decisivo também foi a situação de que no município estavam se passando produtos químicos por meio de um caminhão para desinfetar determinados locais onde haviam aglomerações e as ruas da cidade. Então essa equipe foi contratada, essa empresa, e ela prestou esse serviço durante o período de uma manhã. E aí acabou o produto. Como tinha contratado, tinha feito o serviço. Mas os investigados, então, provocaram ela para colocar água no caminhão, né? E ficar passando na cidade para mostrar para a população que estava se trabalhando e com isso ter algum ganho político. Olha só então, André, a gravidade da situação. É um esquema que começou em novembro de 2017, desviou bastante valor e agora também, ainda mais se aproveitando de toda essa situação por conta do coronavírus para desviar ainda mais valor. Inclusive essa situação gravíssima da engenheira que estava lá no Rio de Janeiro e era responsável técnica por uma obra que acontecia aqui, uma espécie de teletrabalho, home office, para uma situação de engenharia que poderia colocar em risco a vida de muitas pessoas. Doutor, o valor desviado até o momento é de 15 milhões, mas é um número que ainda pode aumentar. Isso, nós nessa primeira fase, o delegado Mauro da Polícia Federal que tocou a investigação, ele percebeu a necessidade da gente fazer um corte, ou seja, a gente investigou nesse primeiro momento o quê? Os valores que eram repassados às terceirizadas. Então esses 30 milhões foi metade do valor pago, foi passado para as terceirizadas, desses 30 milhões metade era desviado, então 15 milhões. Num segundo momento, a gente vai investigar agora os valores gastos em serviço, compra de medicamentos, horas médicas, horas de enfermagem, contratação de funcionários, que é um outro valor que ainda não foi analisado pela Força Tarefa, mas nós, a partir de hoje, passamos a analisar. E aí também poderemos detectar novos desvios. Doutor Afonso... André, o promotor João Beltrame está na escuta, se quiser fazer uma pergunta direcionada a ele. Doutor João Afonso Beltrame, obrigado pela participação aqui com a gente, doutor. Eu acompanhei hoje de manhã, aliás, é uma operação que tem uma característica, né? A participação de instituições como o Ministério Público, a participação da Polícia Federal, quer dizer, houve um engajamento muito grande para que se realizasse a operação com urgência, que era o que exigia o momento, devido ao valor que estava sendo desviado. E mais que isso, doutor, o senhor revela agora para a gente dessa falsificação, quer dizer, a população estava com risco de saúde. É verdade, diante dos desmandos que a gente percebeu e também da ganância empresarial, a gente notou o quê? Notou que o atendimento no hospital estava sendo prestado de forma insuficiente, uma vez que metade dos valores eram desviados, né? E em contrapartida havia um certo desmando por parte da gestão realizada pela empresa afastada no dia de hoje, no sentido de buscar sempre retirar o máximo possível de valor público sem prestar o serviço de forma adequada. Esse caso que o senhor citou, por exemplo, que eu gostaria que o senhor repetisse, porque a gente se choca ao ouvir em meio a uma pandemia, porque milhares de pessoas deixaram de receber atendimento, certamente, por causa desses desvios, porque eram recursos, inclusive, para a instalação de leitos na cidade, né? Para comprar equipamentos de qualidade. Eu queria que o senhor exemplificasse como esse caso que o senhor falou aí, dessa água que era colocada e distribuída aí pela cidade. A gente percebe que no caso das UTIs, né, o projeto é muito bom, inclusive encabeçado pelo Estado do Rio Grande do Sul, que é nosso parceiro nessa operação. A gente nota que o projeto é muito bom, só que o que acaba acontecendo, como esse projeto não é executado a contento e ele é utilizado como forma de desvio de recursos públicos, né, a população fica desassistida. Não há outra forma de desviar recursos públicos sem desassistência à população e sem causar mortes. Isso é evidente. Desassistiu a população, a gente vai ter mortes. Da mesma forma, no acompanhamento da detetização, né? Se contrata uma empresa, então, para fazer a descontaminação da cidade, se usa um equipamento específico, se usa um produto específico para isso. Quando acaba o produto, se enche o caminhão com água e fica passando para a comunidade. E a comunidade se sente mais segura com isso, mas na verdade ela não está segura. Esse serviço não foi prestado a contento e foi prestado numa única manhã.
Então, nos outros dias subsequentes, já não tinha mais essa segurança causada por essa prestação de serviço. E sabe-se lá outras questões, outras coisas também que vão ser descobertas com o desenrolar da investigação também, na verdade. A gente tem uma expectativa que com a atuação de hoje, a gente vai lograr êxito no sentido de evoluir essa investigação para próximas fases. Né? Hoje são cumpridas uma série de medidas judiciais, são um total 129 medidas judiciais, que a gente está cumprindo para buscar regimentar mais novas provas no sentido de evoluir essa investigação para outros possíveis braços dessa organização criminosa. Ok, obrigado, doutor João Beltrame. O Lucas, mais alguma informação, Lucas? André, só para ilustrar até uma comparação que foi feita pela Polícia Federal sobre esse valor de 15 milhões, que lembrando sempre pode aumentar, a comparação da Polícia Federal é a seguinte: 15 milhões de reais significam 200 respiradores, que são muito importantes agora nesse período de pandemia. Ok, obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Gente, nós estamos acompanhando aí, ouvimos aí o Lucas Abate também, o promotor Beltrame, operação que está em andamento. Imagine um município, estão sendo feitas outras investigações. Em um município, o município de Rio Pardo, município que tem uma história, né, tão importante na história do Rio Grande do Sul, foi feita hoje uma operação prendendo o prefeito e o procurador. Prefeito e procurador presos. Viram o relato do promotor. Quer dizer, era usada água para desinfetar a cidade. Vocês conseguem ter ideia do que pode ter sido ainda feito em outros setores. Quer dizer, dinheiro era desviado a 3x4. Respiradores poderiam ser comprados, 200 respiradores, e não tinha dinheiro porque o serviço não era executado por completo. Então acabava o produto que era utilizado para desinfetar em meio a uma pandemia, desinfetar o município, e a população caminhava pelas ruas, via aquele caminhão jogando produto especial, se sentindo segura e vendo que a prefeitura estava preocupada com a saúde da população. Não. Era água. Vocês acreditam nisso? Eu só não vou dar risada porque envolve saúde, envolve vidas, envolvem pessoas. Que bom que se teve essa operação, que se continue com mais operações. Inclusive, a área da saúde está sendo interditada no município de Rio Pardo. Está sendo interditada. A gente não sabe ainda se a vice-prefeita deve assumir. O secretário de saúde foi afastado, ele não foi preso o prefeito e o procurador. E agora a área da saúde houve uma interdição para que urgentemente se faça uma administração, uma correção e principalmente cuidando de fato do que tem que se cuidar nesse momento, que é da saúde. Se num momento jogam água como se fosse desinfetante, tem que parar tudo. Para tudo e vamos ver o que está acontecendo. E por isso a operação ela foi acelerada. Eles ficaram muito preocupados com a saúde da população. Se chegar ao ponto de colocar água substituindo um produto de desinfecção da cidade, meu Deus do céu. A que ponto que a gente chega e a gente vai continuar acompanhando esse caso sim. 12h32 e você vai ver, ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. Caso de corrupção na saúde. A operação da Polícia Federal ainda está em andamento. Já outras informações. Caso Rafael. Novos detalhes sobre a investigação da morte do menino de 11 anos. A mãe está presa. Ao todo, 7 pessoas são investigadas por envolvimento na morte. Câmara Federal anuncia 3 bilhões de reais para ajudar quem trabalha com cultura no Brasil. E olha o que esta turma aprontou para aliviar o estresse durante a pandemia. Lembrando que a gente vai até 13h com muita informação. E atenção, uma execução a queima-roupa aqui em Canoas, na região metropolitana. Pois esta execução foi o estopim da operação realizada ontem, terça-feira, pela Delegacia de Homicídios da cidade de Canoas. E hoje, não é mesmo, Glauco Paz? A polícia divulgou as imagens deste crime, Glauco. E que imagem chocante, hein, André? Mostra aí. É um flagrante incrível, né? 3 pessoas caminhando, dá pra ver aí na imagem. A do meio tem um minuto de desatenção e o outro rapaz puxa a arma e atira. Tiro que acertou a cabeça de um jovem de 17 anos que morreu na hora. Isso deu origem à Operação Perjúrio. Vamos traduzir o que significa perjúrio. Seria um falso juramento. Foi essa operação desencadeada pela polícia e a motivação seria dívidas e traições relacionadas
ao tráfico de drogas. Ou seja, os traficantes criam a sua própria lei e esse foi um ajuste de contas, André. Que coisa incrível, né? Segundo a polícia... Pois não, pode falar. Não, passou de raspão no outro ali, né? No que estava de fora, olha. Isso, não, e a própria imagem mostra pessoas que estavam na rua, olha ali, ó. Tem duas senhoras que olham e ficam atônitas, né? Não sabem exatamente o que fazer e depois fogem. É uma coisa incrível. Foi à noite isso no bairro Guajuviras, tá? Segundo a polícia, as pessoas que foram mortas e deram origem a essa operação eram conhecidas dos assassinos, conviviam em grupos. Pessoas que eram até amigas, mas, segundo a lei do tráfico, não tem muito essa questão de amizade não, viu? Amigo da onça, porque parece que os três ali estão, né, se divertindo. Estão fumando, estão caminhando lado a lado, conversando e daqui a pouco acontece essa execução, uma coisa incrível, tá? Meu Deus. Tem uma pessoa que está sentada na calçada, as duas senhoras ali, isso, olha. Duas senhoras. Ela chega a puxar o ombro assim, até entender o que aconteceu, imagina o desespero, e o barulho, o susto, e um cai direto no chão, o meio caiu na hora. Totalmente inusitado, né? E olha a informação da polícia, André. Conforme a polícia, este grupo também é responsável pela morte de uma mulher e uma tentativa de homicídio em fevereiro. Em abril, um corpo foi encontrado em local ermo do bairro Matias Velho, também teria ligação com este grupo, que dá para dizer que é um grupo, digamos, justiceiro em meio ao mundo do tráfico. Pessoas, inclusive, foram encontradas mortas, enroladas em lençóis, enfim. A investigação durou 3 meses até chegar aos autores do crime. Pelo menos 4 pessoas foram presas e armas apreendidas, mas a coisa segue ainda, André. E é uma vingança em cima da outra. Aí daqui a pouco, para vingar esse crime, acontece um outro crime e o troço vai aí e não para, infelizmente. Enquanto tem consumidor para droga também, a coisa, né? Ela continua. Vai rodando. Obrigado, Glauco Paz. E atenção, operação realizada na manhã de hoje pela Polícia Civil. Mais uma operação. Operação que prendeu 6 traficantes envolvidos em assassinatos. A gente falava há pouco sobre isso, de vinganças, só que no município aqui de Viamão. Eles são suspeitos de 6 homicídios e uma tentativa de homicídio, inclusive de uma vítima que teria sido atacada por engano. A reportagem no ar. As 2 vítimas foram espancadas pelo chamado Tribunal do Crime. Essas imagens foram gravadas no ano passado pelos próprios criminosos que se apresentam como membros de uma facção criminosa. Eles queriam punir a dupla por assaltos na região da Vila Gaúcha. As lesões foram tão graves que, mesmo ficando internado aí por mais de 1 mês, ele acabou falecendo. Segundo a investigação, os assaltos atraíram a polícia para a Vila Gaúcha, o que revoltou os traficantes da região. Um dos alvos da operação chegou a dizer para a mãe que fez uma burrada ao se envolver nas agressões. Até o momento, a polícia não sabe se as vítimas realizaram assaltos ou foram acusadas injustamente. 6 alvos estão presos. As 2 vítimas eram amigos, né? Os 2 eram conhecidos, eram amigos, e foram acusados por esses moradores da Vila Gaúcha de estarem praticando crimes contra o patrimônio nessa região da cidade. 12h, 37 minutos. Olha só essa história. A gente mostrou aqui no SBT Rio Grande, né? A obra de um funkeiro lá da região noroeste, lá de Ibirubá. Lembram disso? Ele até que leva, olha... Será que leva jeito pra cantar, hein, Léo? Acha? Leva jeito pra cantar? Não leva não. Só que o problema não é nem o tom, nem o ritmo, nem nada. É o conteúdo, a letra da música. Uma ameaça à delegada e a um policial de Ibirubá. Pois a polícia não deixou barato e nem podia. Quem acompanhou essa história foi a Francine Boijink, que conta ao vivo pra gente o desenrolar. O que aconteceu a partir disso? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a quem nos acompanha em casa. Isso mesmo. André, esse homem que aparece aí no vídeo, ele foi identificado. Eu conversei hoje pela manhã com a delegada Diná Rosa Haroldi, que é a delegada que foi ameaçada no vídeo, junto com o inspetor Cipriano, os 2 da Polícia Civil de Ibirubá. A delegada disse que esse homem que aparece no vídeo está preso em Passo Fundo. Ele tem familiares aqui na região noroeste do estado. A Polícia Civil não sabe exatamente onde esse vídeo foi gravado ainda, porque esse trabalho de investigação ele continua, André. Ontem, por exemplo, foi realizada uma operação
chamada de Operação Contenção. Nessa operação foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 3 presídios aqui do estado, em Caxias do Sul, em Soledade e em Passo Fundo. Mandados foram cumpridos também em 3 residências, né? Aqui de municípios da região noroeste do estado também, de Ibirubá e Fortaleza dos Valos. Nesses mandados que foram cumpridos, então, durante a operação, foram apreendidas drogas, foram apreendidos celulares e outros objetos que vão ajudar na sequência dessas investigações. Essas casas que eu falei, André, onde foram cumpridos os mandados de busca e apreensão nesses 2 municípios, Ibirubá e Fortaleza dos Valos, segundo a Polícia Civil, são residências de familiares dos presos que são autores dessas ameaças à delegada e ao inspetor. Bom, o que mais foi nos passado pela Polícia Civil? Esses presos são de uma organização criminosa oriunda da região metropolitana. Dessa operação, André, participaram aí 40 policiais civis, 74 agentes penitenciários, um trabalho intenso que começou aí por volta das 5 horas da manhã, foi até as 9 horas da noite. A gente mostrou, André, esse vídeo, se eu não me engano, no dia 15 de maio. Até Franciene, até eu vou pedir, a gente tá mostrando, agora tira esse áudio aí, porque não dá mais para ouvir esse rapaz aí. Não dá, tira, chegou para ele, deixa só o rosto dele, pode continuar. Pois é, André, e a gente vinha falando que a gente mostrou esse vídeo aqui, né? E isso foi, se eu não me engano, lá no dia 15 de maio. Então não faz 2 semanas. E a Polícia Civil começou esse trabalho de investigação, pelo que a gente sabe, ali naquele período quando também recebeu o vídeo. Então são menos de 2 semanas e a polícia já deu uma resposta. Identificou os autores, fez essa operação com apoio aí da SUSEP, né? Apreendeu objetos que vão ajudar na sequência do trabalho, então um trabalho intenso, uma resposta em menos de 2 semanas a esse vídeo que foi gravado, ameaçando a delegada de Ibirubá e o inspetor de polícia também de Ibirubá. Muito bem, pois agora em breve vai cantar na cadeia. Obrigado, Francine Boi Gink. Muito bem, a gente volta a falar sobre o caso. Caso que chocou né? Choca a todos nós. E até o caso do menino Rafael, até porque a gente ainda não tem a solução total. Sabemos que a mãe assumiu a morte, né, desse garoto. Agora, como existem semelhanças, né, entre os casos Rafael, que a gente vê ali do lado esquerdo, e o menino Bernardo, né, do lado direito ali da tela. A polícia acredita que a morte do menino, o Bernardo, há 6 anos, pode ter servido de inspiração para o crime que aconteceu com o Rafael na cidade de Planalto. Há indícios de que a mãe pesquisou na internet a maneira, né, como o menino Bernardo foi morto. E a nossa equipe conversou com o advogado Marlon Taborda, que representou a avó, né, do menino Bernardo durante o processo que condenou o pai, madrasta, amiga e o irmão dela pelo assassinato. Então, os detalhes na reportagem agora. 6 anos depois da morte de Bernardo Uglione Boldrini, a história se repetiu. O menino Bernardo foi encontrado o corpo em Frederico Westphalen, na mesma região de Planalto. Idade do menino Bernardo, 11 anos. Da vítima, Rafael, 11 anos. Segundo a polícia, Alexandra Dolgokenski, mãe de Rafael Matheus Vinks, confessou que matou o filho. Bernardo morreu nas mãos da madrasta, Graciele Ugolini. O pai, Leandro Boldrini, foi apontado como o mentor intelectual do crime. Motivação da madrasta de ter ministrado um remédio ao menino Bernardo, que ele estava muito agitado, muito tenso. Motivação da mãe para ter ministrado o remédio ao menino Rafael, que ele estava tenso, agitado, nervoso. Alexandra disse que a morte de Rafael foi acidental, depois que ela teria dado ao filho o remédio controlado. Mas a perícia já confirmou que ele morreu por asfixia. O corpo do menino estava dentro de uma caixa, coberto por panos. Bernardo recebeu da madrasta doses de um sedativo. O corpo foi jogado em uma cova, dentro de um saco, no interior de Frederico Westphalen.
As histórias começaram a ficar tão parecidas que a delegada que atuou no caso Bernardo foi consultada para apoiar nas investigações do desaparecimento do menino de Planalto. A polícia não descarta que a morte de Bernardo tenha servido de inspiração para a de Rafael. O advogado Marlon Taborda, que defendeu a avó de Bernardo, Jussara Uglione, durante o processo, disse que a frieza da mãe de Rafael lembra a da madrasta Graciele. Ela disse que estava desaparecido, sabedora que o menino estava numa caixa na casa ao lado. Essa certeza de impunidade para mentes perversas que praticam esses delitos, ela leva à dissimulação, à forma de não demonstrar emoção. É um ciclo que ela seguiu, tal qual igual lá no caso Bernardo, a Graciele também praticou. Eu acho que a única diferença que tem é que no caso do Bernardo foi cometido pela madrasta, né? E no caso do Rafael cometido pela mãe, porque de resto as semelhanças são muito grandes. Hoje eu recebi uma foto em que os dois estão muito parecidos, os dois de óculos, com camiseta branca, sentado no colégio, estudando. Impressionante as semelhanças e tão próximos. Eu tenho um mapa, que eu fiz um mapa para mostrar a distância em linha reta do local onde o Bernardo foi enterrado, da cidade de Planalto, onde o menino Rafael foi morto. Aqui, ó. Essa distância em linha reta, tá? Ela que é ali na região de Castelinho, que é pertinho de Cristal do Sul, ali tudo se mistura um pouco. Quer dizer, é uma distância exatamente em linha reta de 20 quilômetros. Quer dizer, foi tudo muito próximo. Quer dizer, se repete todo esse drama, né, Gabriela Lerina e Glauco Paz, quer dizer, todo esse drama se repetindo naquela região, todo o estado. Mas, enfim, faltam muitos detalhes ainda, né? Pois é, até a polícia agora está confirmando realmente, né, André, de que as histórias se parecem muito. E a gente eu conversava ontem, como eu já falei aqui antes, com o advogado Marlon, e ele dizia o seguinte: quando a gente ouve falar de um desaparecimento de uma criança, a primeira coisa que a gente pensa, pai e mãe não foi. Mas esse pensamento mudou depois do caso Bernardo, lá de 2014, que a gente viu, né? Então agora a gente vai aguardar as investigações para saber exatamente o que essa mãe fez, qual foi exatamente a participação dela nesse crime horroroso que choca todo mundo. E assim como no caso Bernardo, a comunidade também lá da cidade e de todo o Rio Grande do Sul e o Brasil inteiro também está Isso chocado. Chocou, Gabriela e Glauco, chocou tanto a comunidade. Olhem só a imagem como é hoje o local onde o Bernardo foi morto. Foi criado um santuário. Isso fica bem junto ao rio. Olha só, para ali a imagem. Fotos e fotos que são levadas. E ali, logo ali, tinha uma ponte sendo construída, quer dizer, foi exatamente bem do ladinho ali do rio, né, o lajeado do Mico. Então ali onde estão essas fotos foi onde o corpo dele foi colocado e ali foi feito um santuário. André, diga, Glauco. Os locais onde essas vítimas são enterradas viram locais de peregrinação também, porque choca realmente. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, a Gabi deve concordar, é um estudo psiquiátrico, todo que tem que ser feito em torno da personalidade dessas pessoas, né, para tentar desvendar os motivos. Eu imagino que agora muita gente também desse setor envolvido, porque é difícil de explicar, né? Não tem lógica para explicar isso aí. Sabe, uma coisa curiosa, Glauco, que eu acho que eu posso também complementar, ontem eu ainda estou falando sobre o advogado, porque foi a minha fonte mais próxima que eu conversei de todo o caso Bernardo. Ele me disse o seguinte, que pessoas que costumam praticar ou estar envolvidas nesse tipo de crime acabam deixando algumas pistas. Foi o caso, por exemplo, da Alexandra, da mãe do Rafael, que acabou se contradizendo em várias vezes no depoimento. Como, por exemplo, o que chamou a atenção do delegado. Como é que ela sabia a roupa que o filho estava vestindo se ela não tinha visto o filho? O filho estava desaparecido? Então, esse foi um detalhe que ela deixou escapar. E de acordo com as informações que eu tive desse especialista ontem nesta área criminal, esse é um dos detalhes, isso faz parte do perfil de pessoas que cometem ou que estão envolvidas em crimes assim. Eles acabam deixando algumas pistas porque isso dá prazer. Mas é claro que isso tem que ser estudado, né, por óbvio, ser analisado aí por uma área de psiquiatria, sem dúvidas. Até porque, eu imagino, a própria polícia tem que compreender. Eu estou aqui buscando uma foto, gente. Olha só, fizeram uma comparação aqui, fizeram uma montagem. Olha só as semelhanças dos dois, né? Fisicamente, a gente já vinha comentando isso, né? Quer dizer, os dois com a mesma roupinha, a mesma carinha de anjo.
não dá para a gente aceitar algo assim. Agora, a polícia precisa, não concordo, Gabriela e Glauco, primeiro, saber com o que a mãe agiu. Né? Quer dizer, a gente falava há pouco com o Andrei, a gente não sabe muito como que foi esse roteiro. Quer dizer, ela participou até que ponto? Foi sozinha? Alguém ajudou? Ela não participou, mas ajudou intelectualmente? Não sei. Né? A gente não tem isso ainda muito claro. Agora, André, essa questão de o advogado de defesa estar integrado, e isso, como o Andrei falava, pode ajudar bastante, porque afinal de contas ela está em pânico, né? Oi, desculpa, a gente acabou ouvindo os dois, o Glauco e a Gabriela. Gabriela, por favor, em seguida o Glauco fala. Ok. Eu comentava que o Andrei também chamou atenção para um ponto que realmente deve ser um ponto muito importante na investigação, que é ouvir o irmão de 16 anos, que teoricamente estava dentro de casa. Então, o que ele for contar, esse irmão, vai trazer alguma elucidação do caso também. Então, vamos aguardar também como vai ser o depoimento desse irmão de 16 anos que estava dormindo, segundo a mãe, a Alexandra, dentro da casa quando tudo aconteceu. Glauco. Glauco? Essa questão do advogado de defesa estar integrado ao processo agora pode ser também um ponto, digamos assim, de confiança para a própria mãe, né? Para ela confessar mais coisas a respeito dessa história aí, né? É verdade. São pontos que são extremamente importantes se esclarecer. Obrigado, Gabrielina. Muito obrigado, Glauco Paza. Atenção, vamos falar do roubo, né? Desvio de 15 milhões de reais na área da saúde no município aqui do Rio Grande do Sul, Rio Pardo. Tem novidades do caso, não é mesmo, Lucas Abate? Pois é, André, 15 milhões é o que a polícia sabe e já comprovou até o momento. Um prejuízo que pode ser ainda maior. Como é que funcionava esse esquema, André? A Prefeitura de Rio Pardo contratou lá em 2017 uma empresa para gerenciar os recursos e gerenciar o hospital. E desde então, eles receberam 60 milhões de reais de recursos públicos. Desses 60, André, 30 foram repassados para empresas terceirizadas ou quarteirizadas, nesse caso, para prestar serviços no hospital, desde vigilância, limpeza e até mesmo serviços médicos. E era nesse momento, André, em que ocorria esse desvio de dinheiro. Por exemplo, diziam que atendiam 3 pacientes, mas só prestava atendimento a uma pessoa, assim como outros diversos serviços que não eram prestados e atrapalhavam diretamente a população. Então foi comprovado esse prejuízo de 15 milhões. Agora, a Polícia Federal, junto com o Ministério... Sim, André. A Polícia pode concluir. A Polícia Federal, junto com o Ministério Público... A Polícia Federal, junto com o Ministério Público, está tentando, nesse momento, de certa forma, estancar a sangria, evitar um prejuízo ainda maior e já fez o sequestro de bens, mais de 30 veículos, André. E o que chama a atenção é que vários carros, inclusive a gente tem as imagens, com o adesivo do vereador aqui de Porto Alegre, o vereador Cláudio Janta, que é um dos investigados nessa operação. A ligação dele não é divulgada diretamente, mas se sabe que empresas ligadas ao vereador estavam recebendo esses valores. Inclusive, André, ele estava na Superintendência da Polícia Federal hoje. Eu questionei ele na entrada por que havia tantos carros com o adesivo dele. E ele disse, deve ter gente do meu partido que está envolvida e que eles usam o meu nome, já que eu sou presidente do partido, o Partido Solidariedade. Agora, tem um outro aspecto, Lucas, que eu acho que é importante a gente salientar e para ver como é importante a gente ficar de olho nas coisas. Conta pra gente, Lucas, o que aconteceu lá no município de Rio Pardo com relação à desinfecção da cidade. Ora, tu está na tua cidade em meio a uma pandemia, tu vê um caminhão, né, jogando um produto líquido, né, na cidade, lavando as ruas. A gente sabe, acontece em várias cidades, que é para desinfecção. Mas o que acontecia lá em Rio Pardo? Não acontecia, na verdade, André. Esse caminhão que era com produto químico para fazer a sanitização da cidade, por um dia sim circulou com produto normal e nos outros dias não tinha mais o produto que eles colocaram no caminhão, apenas água. Então eles passavam aquelas imagens legais que chamam a atenção do caminhão passando e limpando as áreas públicas. Na verdade, a população estava sendo enganada, André, porque era só água e aquilo certamente a água sozinha não tira o coronavírus do ambiente. Ok, e nós vamos continuar acompanhando. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Que crime, já pensou, gente? Tô achando que estão limpando a tua cidade e está sendo jogada água. Achando que estão desinfectando. Um absurdo total. 12h53, hora do esporte.
Para biscoito Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Paz. Que bom, André. Um Zezé, hein? Para encarar essa fase difícil, porque, olha, tem que ter alguma coisa doce de tanta coisa ruim que acontece. Futebol, a bola não tá rolando, mas aqui tem lugar no mundo, que é o caso da Europa, que a bola já está rolando, campeonato alemão. No campeonato inglês, as coisas devem começar em seguida. E aqui em Porto Alegre, os times estão treinando, Grêmio, Inter e São José, e esta é a novidade aí no centro de treinamentos do Inter, uma estação de sanitização. Jogadores passam por ali, por um túnel, e recebem um líquido que tem produto químico que, segundo a empresa, elimina qualquer tipo de contaminação, inclusive no que diz respeito à Covid-19. É mais uma iniciativa... Água, né? Não, nesse caso aí não, né? Eu estava pensando, Rio Pardo só se for água benta, né, André? Que barbaridade. Porque é um absurdo realmente. Mas bom, vamos lá, vamos ao futebol. Essa água aí não é com produto químico A coisa é séria. Ela é eficiente para a roupa do jogador, para os calçados. Lembrando que os jogadores de Grêmio, Inter, São José vêm de casa vestidos. Não estão usando vestiários, não estão usando os restaurantes dos clubes, tudo para manter o distanciamento. É claro que não se sabe quando a bola vai rolar, mas nesse momento todo cuidado é preciso para os jogadores não terem aí um contato mais próximo e para não levarem de casa para o clube, porque não adianta também, né? Todo mundo com essa série de cuidados, eles pegarem alguma coisa de vírus em casa e levar para o clube. Então todos esses cuidados aí, mais um está sendo estabelecido pelo Internacional. Eu quero te perguntar, André, já mandou lá para o nosso Facebook a sua sugestão de comemoração em tempos de pandemia ou não? Não mandei para lá porque eu não posso participar, né? Daqui a pouco eu ganho a camiseta e não vão querer me dar porque eu não posso participar. Mas aqui eu posso dar palpite, viu? Pois é. Eu estava pensando esses dias como comemorar. Quem mandar concorre a ela, né? Tem que ser criativo. A nova camisa do Grêmio, a camisa oficial Vai lá no do Grêmio, Facebook. tá? Que o Grêmio nem estreou ainda. Vai lá no Facebook oficial do SBT-RS e manda. Como os jogadores devem comemorar o gol em época de pandemia? Não dá para abraçar, não dá para beijar, mas dá para fazer muita coisa, né? Manda lá. Semana que vem a gente entrega para o sortudo, o ganhador, a camisa nova do Grêmio, tá bom? Abraço. Até amanhã, Glauco Paz. Agora, meio-dia e 56 minutos. Vamos atualizar os números do coronavírus no Rio Grande do Sul, da Covid-19. 6.785 casos, 203 óbitos. Vamos ver por município. Lajeado, 953. Porto Alegre, 603. Passo Fundo, 480. Bento Gonçalves, 441. Vamos até o quinto hoje, Garibaldi com 236. Aí a pergunta que eu faço para quem está em casa, vocês querem o número que está no site do governo do estado ou o número das prefeituras? Porque aí a coisa é bem diferente. Lajeado, 1.018 casos. Porto Alegre, 1.049. Aqui está 603. Alô, Secretaria da Saúde, o que está acontecendo? Passo Fundo, 513 casos. Olha só, Bento Gonçalves, 432. Menor no site da própria prefeitura do que aqui no mapa. A gente vai ainda atrás desses números, porque tem alguma coisa que está errado aí. Muito bem, olha só. A Câmara Federal aprovou 3 bilhões para ajudar quem trabalha com cultura no Brasil. E olha o que esta turma aí da cultura fez nas alturas em meio à pandemia. Em tempos de pandemia, o que te fortalece? Para a Ana, escritora, uma janela, um projetor e palavras que se transformam em pequenas poesias. Pessoas em cada lugar, em cada edifício, aqui na frente ou caminhando na rua, olham para janelas. A comunicação é feita através dos poemas, nascidos em momentos que ela já viveu ou de angústias diante do distanciamento social necessário. A gente precisa conversar e contar o que está sentindo e ver como é que a gente vai agir daqui para frente. Por óbvio que a preferência dos artistas é pela noite. As projeções são iluminadas apenas pela luz da lua. E eles preferem escolher prédios grandes, extensos, que tenham um bom espaço para compartilhar a sua arte. Ninguém recebeu nenhum dinheiro, ninguém pagou nada, mas é o tipo de ação que vem acontecendo pela necessidade que existe da gente se expressar, né? Da gente continuar tendo algum tipo de interação coletiva. Ela também foi a primeira gaúcha a participar de um coletivo nacional de projeções. Diariamente, os artistas elegem um tema único. Podem ser 2 ou 3 temas, dependendo do dia.
as pessoas produzem artes e compartilham também, e todo mundo projeta a partir da sua janela. As projeções são simultâneas em várias cidades brasileiras. Agora a causa também está ganhando forma em Porto Alegre. Os artistas daqui se juntaram para pedir apoio e atenção, já que a forma de trabalho mudou diante da crise causada pelo coronavírus. De reivindicar políticas públicas para os artistas e para os trabalhadores da cultura que estão completamente sem nenhum recurso desde o momento que começou a pandemia. Boa parte deles não teve acesso à renda básica emergencial de R$600, porque não está dentro dos requisitos previstos pela lei. Vai chamar atenção para o poder público, estadual, municipal, federal, para a necessidade de que hajam políticas públicas para o setor da cultura. Muito bem, outras notícias às 19h20 com Marcelo Chemali no Segunda Edição. Até amanhã, boa tarde a todos.